Fala agora sobre um relatório sobre a atuação do Executivo, Legislativo e Judiciário diante das manifestações em todo o país que está sendo divulgado hoje em São Paulo. Esse estudo aponta falhas e também sugestões para melhorar a atuação do Estado frente aos protestos. Sobre esse assunto a gente conversa agora com a repórter Adriana Perrone. Adriana, tudo bem? Bom dia. Raquel, Aline, bom dia para vocês, bom dia a todos. Olha só, o estudo feito pela ONG Artigo 19 analisa como as três esferas de poder, então Executivo, Legislativo e Judiciário, lidaram com o direito do cidadão a se manifestar, direito esse que é garantido pela Constituição. Então, a ONG ela vem acompanhando os protestos, principalmente no Rio de Janeiro e em São Paulo, desde 2013. Nós temos uma arte para mostrar para vocês alguns pontos que foram citados nesse relatório feito pela ONG. Então, entre agosto de 2015 e dezembro de 2016, 1.244 manifestantes foram detidos. Foram propostos 22 projetos de lei restritivos e 69 protestos no estado de São Paulo foram reprimidos com o uso de bombas. O relatório também aponta alguns avanços, como manifestantes feridos que foram indenizados e a Polícia Militar sem armas letais. Na verdade, esse ponto aqui é que houve uma ação civil pública que proibiu o uso de armas letais e restringiu o uso de armas menos letais nas manifestações. Essa ação ela está suspensa nesse momento, mas por decisão do Tribunal de Justiça. Sobre esse assunto eu converso agora com a Paula Martins, que é diretora da ONG Artigo 19, vai poder falar um pouco mais para a gente sobre esse relatório, né, dessas manifestações que vocês vêm acompanhando. Muito obrigada pela sua participação, Paula. Me diz uma coisa, o que mais chama a atenção de vocês nesse relatório? Houve retrocessos nesse período que vocês analisaram? Bom dia. Bom dia. Bom, muito obrigada. Sim, nós temos analisado os protestos desde 2013. Nesse momento, nós já analisamos mais de 3.000 protestos. E o que nos preocupa é que, ano após ano, nós vemos que existe um padrão, algumas violações que se repetem. Algumas são cotidianas já nas manifestações, como o uso de armamentos menos letais, o uso das bombas, como você mencionou, o uso de gases. Esses são armamentos que causam danos irreversíveis à população e eles são usados de maneira indiscriminada. Nós vemos também que nós verificamos no ano passado, pelo menos 2 vezes, inclusive o uso de armamento letal. Além disso, nós temos também outros tipos de violações, como o uso da violência recorrente, o uso de intimidação, também abordagens ilegais, além disso, detenções arbitrárias, enfim, são inúmeras as violações que nós verificamos nas ruas, nos momentos das manifestações, que são muito recorrentes, e esse é o nosso principal ponto de verificação e ponto de chamamento de atenção nesse relatório. Paula, agora vocês também apontam as soluções para essas questões, né? Quais medidas poderiam ser adotadas para que esse direito do cidadão se manifestar seja respeitado? Nossa principal preocupação, como eu lhe disse, é a atuação policial. No entanto, nós também verificamos que, principalmente nesse ano que passou, essas violações elas se expandiram um pouco e também chegaram ao Judiciário, ao Legislativo. Então, nossa preocupação principal acaba se refletindo numa recomendação central, que seria uma atuação sobre a atuação da polícia. Então, maior investimento em questões de segurança, uma maior fiscalização da atuação policial e maior transparência também das forças da atuação policial. No entanto, uma maior participação da população em relação a projetos de lei relativos a essa temática seria uma outra questão importantíssima, assim como maior conhecimento e acompanhamento dos processos judiciais também sobre essas temáticas. Certo. Então, Paulo, agradeço muito a sua participação aqui no Edição das 10. Nós temos algumas notas, né? O Tribunal de Justiça de São Paulo informou, então, em nota que ainda não tem conhecimento desse relatório e afirma que não se manifesta sobre questões jurisdicionais. A Secretaria de Segurança Pública também se manifestou por meio de nota, diz que a Polícia Militar de São Paulo acompanha as manifestações para garantir a segurança de todos os presentes, participantes ou não dos protestos, diz que os policiais utilizam técnicas de controle de distúrbios civis com uso progressivo da força apenas em ocasiões em que há quebra de ordem pública e diz que a atuação da Polícia Militar em manifestações segue protocolos internacionalmente reconhecidos com adequados
em situações de distúrbio a partir da análise de cada situação pelos comandos das operações. Nós também solicitamos um posicionamento do Ministério da Justiça, a gente ainda está aguardando a resposta deles. Raquel e Aline. Tá certo, obrigada, viu, Adriana?